Queria agradecer a presença de todos vocês aqui, pedir um pouco de silêncio e tal. A gente vai iniciar agora a nossa mesa e a nossa palestra com o tema Políticas Públicas e Desenvolvimento Econômico, políticas de incentivo fiscal para atrair investimentos e estimular o crescimento da economia de Minas Gerais. Convidamos ao palco como mediador o economista com doutorado em Economia Aplicada pelo CEDEPLAR da UFMG, mestre em Economia da Indústria pela Universidade Federal de Santa Catarina, graduado em Economia pela UFMG e atualmente professor da UFPA, Wallace Marcelino Pereira. Para completar esta mesa, convidamos a professora de Economia da UFV e pesquisadora visitante do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, vinculado ao Ministério de Planejamento e Orçamento, Michele Martins. Convidamos também o professor doutor do Programa de Pós-Graduação em Economia Política da PUC São Paulo, doutor pelo Instituto de Economia da Unicamp, conselheiro e ex-presidente do Conselho Federal de Economia, Antônio Lacerda. E convidamos também a doutora em Economia pela UFRGC, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, economista do BDMG, Leila Maria Bedeschi Costa. Com a palavra o professor Wallace. Bom dia para todos, todas. É um prazer bastante grande estar aqui hoje com vocês, nas atividades do quarto seminário. Gostaria de agradecer a Corecon Minas pelo convite. Também sou conselheiro, então eu fico nessas idas e vindas entre Belo Horizonte e Belém. E fazer uma breve palavra aqui no sentido de que é extremamente importante a participação de vocês aqui. É um processo de formação, e as ideias que vão circulando são essenciais para que vocês possam, ao longo da trajetória de formação, encontrar possibilidades de pesquisa, vislumbrar possíveis futuros de cada um, uma vez que nós entramos agora numa fase de um governo que pretende fazer ou elaborar uma série de medidas voltadas para a questão do desenvolvimento econômico. E, nesse sentido, abre-se uma série de possibilidades, áreas de trabalho para cada um de vocês, inclusive de nós aqui também na mesa, enquanto pesquisadores. Então, tanto para quem vai querer trabalhar na área acadêmica quanto no setor privado, o seminário aqui tem uma função não só de formar, né, os novos economistas, mas também de arejar, né, o conhecimento, arejar a cabeça e procurar com isso viabilizar novas perspectivas de análise e estratégias de desenvolvimento que, a meu ver, e eu acredito que com todos aqui da mesa, é a principal missão do economista, dada a nossa condição de país da América Latina, principalmente agora no momento de transição climática e especialmente na reconfiguração das potências mundiais, nessa disputa econômica e política que está acontecendo no mundo. Então, o Brasil, mais do que tudo, depende de economistas bem formados, com uma perspectiva de longo prazo, pessoas de visão, e eu acho que essa que é a nossa função aqui, tentar estimular esse debate e criar uma perspectiva de futuro mais positiva para o país. Vou passar aqui para... Nós combinamos a ordem aqui. Bom dia, gente. Você pode exibir para mim a apresentação? Eu prefiro falar de pé. Eu acho mais fácil porque eu sou uma mulher do século XX, tenho dificuldade com o indicador aqui, eu prefiro apontar no dedo. Vocês não vão reparar isso não, né? Acho que daqui fica melhor. Bom dia, é um prazer estar novamente com vocês nesse encontro, né? Eu passei por aqui no ano passado. No ano passado eu estava vindo por conta própria, dessa vez eu estou vindo como representante da equipe de economistas do BDMG. Eu até justifico, o nosso economista-chefe, Isaac, está acompanhando o nosso diretor naquele debate sobre política industrial que está acontecendo no BNDES. Estava acontecendo ontem, né? Eles devem voltar para BH hoje, não teria tempo hábil para retornar. Então, ele me pediu para vir aqui, em nome da equipe, né, conversar com vocês. Pode passar para o segundo, por favor?
Então, eu quero só deixar claro que a gente não tem uma posição oficial dos economistas do BDMG sobre esse debate, não. Então, eu estou falando aqui como alguém que integra o Sistema de Desenvolvimento de Minas Gerais, mas eu vou dar minhas próprias opiniões, né? Então, eu não quero que nenhuma bobagem que eu fale aqui seja imputada à instituição, por favor. Vamos passar para a próxima, por favor? Um acima. Isso aqui é a síntese do que eu trouxe para conversar com vocês. Aí eu vou pedir o pessoal para me tolher aqui, para garantir que a gente fale. Quantos minutos nós temos? 10, 15, 20? Vocês podem controlar o tempo para mim, por favor? Vai me avisando. Isso aqui é tudo que eu tenho para falar com vocês. Eu fiz um resuminho aqui. O debate de atração de investimento é um debate da maior relevância no contexto que a gente está agora, né? Porque, afinal de contas, a gente está vendo um movimento de repatriação de investimento dos países desenvolvidos. A gente teve uma sequência de eventos que fez com que os países desenvolvidos voltassem a fazer políticas industriais ativas e buscassem que os seus investimentos estratégicos sejam feitos no próprio território. Já vou falar sobre isso. Então, um contexto absolutamente desafiador. Do lado brasileiro, o Alice já adiantou aqui, a gente está num contexto de retomar o debate da política industrial. Então, um momento ótimo para a gente fazer essa conversa. Quando a gente vê resultado de pesquisa, a gente vê que quem tem política industrial ativa efetivamente consegue atrair mais investimento, efetivamente consegue fazer a relação entre investimento e PIB subir. Então, não é um debate sem importância de forma nenhuma. Mas a gente tem várias controvérsias a respeito disso que nós vamos discutir. Não vou detalhar aqui agora, não, vamos passar para a próxima. O contexto internacional não é dos melhores, né? Vamos dizer por quê. Lá nos anos 50, 70, quando nós, a América Latina toda, e os países que a gente chama de tigres asiáticos estavam fazendo políticas industriais, havia um contexto favorável à difusão dos empreendimentos produtivos na direção dos países em desenvolvimento. Vocês estudaram isso na economia, é uma redundância que eu estou falando aqui, mas havia um interesse dos dois lados. Do lado do capitalismo central, digamos assim, o desenvolvimento, ou o que eles chamavam de progresso dos países em desenvolvimento, era uma espécie de antídoto anticomunista. A gente teve políticas que eram concebidas no campo da geopolítica, não no campo da economia, para fazer com que os países em desenvolvimento recebessem tanto infraestrutura quanto investimentos diretos produtivos em geral. Então, havia um contexto favorável. Do lado de cá, havia governos, né, como os nossos, com uma visão bem clara de que o papel do Estado é prover uma aceleração do desenvolvimento, e do lado de lá, tinha capitais que estavam procurando estratégias de valorização, de expansão, etc. As duas coisas, então, caminhavam na mesma direção, e a gente conseguiu ter uma das políticas de desenvolvimento acelerado mais bem-sucedidas do mundo, né? O Brasil virou um modelo, a gente ganhou o nome de milagre, etc. e tal. Agora, no caso dos tigres asiáticos, foi algo semelhante, né? Países deram saltos, vocês estudam isso também na economia, no curso não vou enfatizar isso tanto aqui, mas um nível de desenvolvimento muito grande foi atingido em questão de 20 anos, né, nos tigres. E agora, em que contexto que nós estamos? Durante a pandemia, a gente viu quão poderosa é a China nas cadeias globais de valor, né? A China falou, vamos fazer uma política de Covid zero aqui. O mundo inteiro parou literalmente, né? A gente viu a desagregação das cadeias acontecerem, né? E os países terem vários problemas de fornecimento de insumos, de disparo de preços, né? Uma inflação que a Europa está administrando ainda, até hoje, por consequência dos efeitos combinados, fim da pandemia, guerra Rússia-Ucrânia, né? O problema da Alemanha com o fornecimento do gás, etc. e tal. Então, assim, o que esses elementos trouxeram para a percepção dos governos dos países desenvolvidos? A globalização tinha um risco, e esse risco se materializou diante desses fatos, né? Quando você pensa uma produção globalmente integrada, que parece funcionar muito bem, no mundo ideal de um liberalismo que funciona, né? E que faz o investimento se difundir entre os países, existia um risco, e o risco aconteceu. A interrupção do fornecimento nas cadeias produtivas fez com que os países repensassem, olha, se eu não tiver gás, como é que eu vou passar inverno, né? Caso da Alemanha, por exemplo, né? O caso do Uruguai, que só produz, por exemplo, produto agrícola, né? Os preços dispararam, né? A gente sofreu as consequências aqui também na nossa agricultura. A Michelle deve falar disso daqui a pouco.
né? Quando a gente notou que a gente comprava tudo da Rússia, né? O insumo principal agrícola, a gente importava ele todo. Então, a gente começa a repensar se faz sentido a gente importar. Se não faria sentido, se não faria mais sentido a gente ter os elementos estratégicos da nossa economia internalizados. Então, tem isso, que é um desafio que os próprios países desenvolvidos estão se colocando, e tem as questões da crise climática, tem uma série de questões estratégicas que os países vão ter que administrar agora. Isso, ao mesmo tempo que é um cenário ótimo para a gente pensar. Vamos conceber políticas de atração de investimento, vamos conceber políticas de atração de investimento no escopo de políticas estratégicas, de políticas industriais, e, ao mesmo tempo, traz a seguinte questão: não está fácil. Por quê? Não há o mesmo interesse dos países desenvolvidos e das matrizes industriais de lá de fazerem aquele mesmo movimento de expansão que eles fizeram nos anos 70. Então, a tarefa não será fácil. Vamos passar para a próxima? Mas a gente tem aqui, o Antônio já vai falar disso daqui a pouco, a gente tem no Brasil, no momento, uma nova política industrial em pleno andamento, e ela, sim, tem uma visão estratégica, etc. e tal. Nesse escopo todo, a atração de investimento é um dos elementos que pode compor essa política de incentivo à industrialização de cadeias específicas, de segmentos que sejam considerados estratégicos. Não vou entrar nisso aqui, que vocês vão discutir isso aqui a tarde toda. É só para dar esse contexto interno. Isso aqui é só para dizer o seguinte, gente. Política de atração de investimento é política. Se é política, nós não estamos falando aqui de matemática, de lógica pura, de nada disso. Nós estamos falando de espaço de negociação. Nós estamos falando de espaço normativo. Nós estamos falando de diálogo, de capacidade de negociação, tanto interna quanto externa, de fazer aquilo que os desenvolvimentistas chamam de convencer os atores de mercado a distorcer os sinais de mercado, aceitar que vão perder dentro de uma perspectiva de que algo planejado vai acontecer no futuro. Podemos passar. Aí a gente entra nesse probleminha aqui, né? O Brasil resolve fazer minha política de atração de investimento. A Malásia está fazendo também. A Malásia, por exemplo, no momento, nos últimos 10 anos, tem um interesse muito grande em atrair investimento com essa cara aqui, ó. Mediante as restrições fiscais que o país tem, eles têm interesse que a empresa venha, faça a própria estrada, faça o seu pedacinho de ferrovia para o porto, ajude o governo a financiar o porto, etc. e tal, traga mão de obra, traga qualificação para a mão de obra, etc. e tal. Isso é do lado de quem quer atrair. Do lado de quem quer ir para algum lugar, a escolha vai recair principalmente sobre os lugares onde a infraestrutura estiver bacana, estiver pronta. Então, a gente, na verdade, tem na atração de investimento um problema de ovo e galinha aqui. Como é que a gente vai resolver esse negócio? É por isso que, na questão de investimentos migrarem pelo mundo, a gente não pode deixar o mercado resolver. Por isso que tem que ter política ativa de atração de investimento. Tem que ter capacidade negocial para fazer isso funcionar. Porque se for deixar para a dinâmica, vamos passar para a próxima, por favor. Se a gente for deixar a dinâmica do próprio capital, naturalmente ele vai procurar a perspectiva de valorização onde ele pense que isso é factível, realizável, e não vai ser num país que não tem estrada, não tem mão de obra qualificada. Pensa Minas Gerais. Minas Gerais é um estado que faz política de atração de investimento há muitos anos, desde os anos 50, com muita consistência. E a gente já tentou muita coisa lá no norte de Minas, por exemplo. Quem aqui quer da Universidade do Vale do Jequitinhonha? Então, a gente ficava tentando, eu vou falar só de um pedacinho que eu participo. Lá no BDMG, a gente inventava uns produtos com taxa de juros negativa para o Vale. Alguém foi? Não. Porque o empresário não vai só buscar a taxa de juros baixa. Ele quer encontrar estrada, ele quer encontrar mão de obra, ele quer encontrar uma infraestrutura no local que ele pode não achar. Então, não é tão simples a gente pensar a política de atração de investimento. Por isso que ela não pode ser pensada como um elemento de política isolado. Para ela ter consistência, ela tem que estar num escopo maior, tanto no campo negocial quanto no campo do planejamento. Você tem que ter um planejamento para uma série de outras questões que não pode ser só uma taxa de juros subsidiada para a gente promover o desenvolvimento regional do Jequitinhonha. O que os fornecedores, digamos assim, as estruturas produtivas das empresas grandes, transacionais, estão procurando? Eles vão procurar valorizar o seu capital, vão procurar mercado consumidor grande, nisso aí o Brasil sempre sai na frente, vão procurar reduzir custo produtivo, mão de obra que seja barata, terra que seja barata. Isso aqui na disputa de Minas Gerais com São Paulo é muito verdade, né? Existe um fórum que discute produção de floresta.
Minas Gerais sempre ganha de São Paulo nisso aqui, porque terra em Minas Gerais é muito mais barata. Por isso que a nossa atividade de produção florestal aqui é intensa. Então, esse tipo de disputa acontece muito. E matéria-prima, ficar perto do núcleo das matérias-primas. A Michelle vai discutir na fala dela um tipo de estratégia que é muito interessante. O Brasil é cheio de jazidas minerais, né? Por que não fazer mais com isso? Isso é uma das coisas que os empreendedores vão procurar. E essa questão dos fatores estruturais. Eu coloquei aqui estabilidade institucional e política como um elemento, e eu vou dizer que o Brasil é bom nisso. Para a gente que viveu várias ditaduras, ou uma muito longa recentemente, a gente vai falar que estabilidade é essa. Mas, do ponto de vista do capital, as regras estavam claras. Então, isso é um fator relevante para atrair capital. Então, eu vou colocar a estabilidade institucional aqui com as devidas aspas, tá? Por isso. As políticas de atração de investimento, elas podem ter dois escopos aqui que são complementares, são distintos e complementares. Existe uma coisa que é agência promotora de investimento externo. É uma espécie de burô de informação, é um lugar onde você constrói marca país, é um espaço onde você fornece para o capitalista que quer chegar informação para ele se situar em quem é o seu país, como é que você funciona. Isso é uma prática generalizada. Países de todo mundo, com todos os graus de desenvolvimento, têm essas agências. A gente tem a Apex Brasil, a gente tem a Invest Minas, a gente tem essa agência também. Só faltam 10 minutos, vamos rapidinho aqui, então. E a gente tem as políticas de aceleração do desenvolvimento, que essas sim, elas são datadas, que aí entra o que vocês pediram para a gente discutir, que é a política fiscal. Vamos passar para frente? Existe arcabouço teórico para a gente dizer que a atração de investimento é importante em quase todas as correntes teóricas da economia. E aí, eu vou pedir vocês que falem para essas pessoas todas que eu citei aqui não revirarem no túmulo com a simplificação que eu fiz aqui do que eles escreveram. Eu só peguei aqui um argumento central para a gente dizer que a atração de investimento é uma coisa que é bem vista, qualquer que seja a perspectiva teórica que a gente assuma. Por quê? Porque ela fala de uma coisa que é muito importante. O investimento para economista é um motor dinâmico da economia. Então, incentivar investimento é incentivar o crescimento econômico. Então, esse é o fundamento principal. Mas você pode ter escopos diferentes. Você pode ter uma política de atração de investimento direto externo, que aí eu estou falando de uma relação de um país com o resto do mundo. Você pode ter políticas de inovação tecnológica no seu país, agregando inovação tecnológica que você incorpora. E tem políticas de desenvolvimento regional. Vamos passar? O que as pesquisas têm mostrado? Eu citei alguns autores aqui embaixo, se vocês quiserem dar uma conferida, que fizeram pesquisa sobre isso. Primeiro, está todo mundo fazendo política de atração de investimento, país desenvolvido e não. Nos países desenvolvidos, é principalmente aquela história da agência. Você tem uma agência que congrega as informações, o processamento burocrático, para que os empresários que estejam consultando por aí venham. Agora, no caso dos países em desenvolvimento, o foco é naquele tipo de política que está associada à política industrial, e ele vem para fortalecer setor inovador, em alguns casos, setor eletroeletrônico, aquela ideia de comprar tecnologia embarcada, e setores que sejam grandes geradores de emprego qualificado. As agências, né, estão em países com distintos níveis de desenvolvimento, e uma constatação que é importante que existem em vários países política que controla a entrada de investimento externo para setor sensível, que não deixa, por exemplo, a matriz energética ser dominada pelo capital internacional. Isso é um alerta para nós, porque até recentemente a gente não tinha controles dessa natureza. Então, isso é uma coisa importante para a gente perceber. E essa questão aqui do contexto. A própria política cambial pode ser concebida como uma política de atração de investimento, e isso o nosso atual ministro da Economia compreendeu bem, ele está levando isso em conta nas questões que ele tem feito e falado. Vamos passar? A gente tem um histórico no Brasil e em Minas Gerais de política de atração de investimento bem-sucedida. Eu coloquei o plano de metas aqui no topo da lista como uma das políticas de atração de investimento mais bem-sucedidas da história do país, pelo impacto no crescimento econômico que teve a política e pelo contexto em que ela foi formulada. Esse é um caso claro daquele exemplo que eu dei lá na primeira lâmina, né? Anos 50, 70. As duas coisas conversavam. O capital internacional queria vir e o governo brasileiro sabia o que fazer com ele, né? Então, uma aliança entre capital nacional, capital internacional e capital estatal muito bem feita. Então, uma das mais bem-sucedidas. Minas Gerais teve várias.
E Minas Gerais realmente não ficou atrás nessa perspectiva. A gente sempre teve um núcleo duro de incentivo ao desenvolvimento aqui, que ainda está vivo. A gente só tem que manter ele mais integrado do que ele anda hoje, mas ainda existe a Fundação João Pinheiro, a Investe Minas, o BDMG, a Codenge. Então, a gente tem estrutura para dar suporte ao desenvolvimento em Minas Gerais, né? Às vezes, a gente precisa conversar mais do que a gente consegue no cotidiano, mas existe. E existem estruturas específicas do tipo de política que vocês pediram para a gente abordar, que é a de atração de investimento pela via fiscal. Vamos passar para a próxima? Minas Gerais concebeu uma estrutura própria de fundo de desenvolvimento, que eu não sei se vocês têm conhecimento, tem um arcabouço legal para isso, inspirado na Constituição Federal lá dos fundos especiais. A gente criou os fundos de desenvolvimento de Minas Gerais, que são regulados por essa lei aqui, ó, pela Lei Complementar 91 de 2006. A política é um pouco anterior a essa lei, porque antes tinha uma Lei 27 que fazia a mesma coisa, mas a ideia geral desses fundos de desenvolvimento é você direcionar o orçamento fiscal do Estado para a finalidade específica do desenvolvimento econômico. Então, esses fundos foram concebidos para dar suporte ao adensamento de cadeia produtiva e à atração de investimento em Minas Gerais, e eles eram direcionados. Depois vocês dão uma olhadinha no arcabouço legal, porque ele é um arcabouço muito interessante e que fala de uma filosofia de incentivo ao desenvolvimento que está presente ainda. Esse arcabouço ainda existe, embora agora, diante da crise fiscal, a gente tenha feito pouco uso dele, né? A gente não está conseguindo muito usar esse tipo de lógica. Dentre as ferramentas que foram desenvolvidas nesse arcabouço aqui, tem um fundo muito específico, que é o Findes Progiro, que fazia exatamente essa perspectiva de diferimento do ICMS, que acabou, né? Mas eu estou acabando. Vai dar certinho. Esse 10 minutos dela estava grosso, eu achei que tinha uma carta para mim ali, mas agora é só o papelzinho mesmo. Uma das ferramentas mais interessantes desse ponto de vista de atração fiscal que a gente já teve, e que, é claro, foi incorporada e tratada no âmbito do Cefaz, como um elemento de guerra fiscal. A gente foi contestado pelo Estado de São Paulo explicitamente no CONFAS com relação a essa política aqui. Mas ela, para Minas Gerais, deu um bom resultado. Essa mesma política que atraiu a Fiat para Minas Gerais, a Sadia, a Etra e várias outras empresas. O que era essa política em essência? E ela é muito semelhante ao que vocês vão encontrar nas pesquisas como políticas de atração de investimento para vários países do mundo. Você fazia um protocolo de intenções com uma empresa que queria vir para Minas Gerais e combinava o seguinte: você vai medir quanto de ICMS que você gera na origem do seu investimento aqui em Minas Gerais. E no ano seguinte, à medida que você for crescendo esse seu investimento, você vai gerar um valor fiscal, um acréscimo de valor fiscal todos os meses, um acréscimo de ICMS todos os meses. Eu vou te devolver esse valor de acréscimo de ICMS. Então, eu calculo o acréscimo de ICMS de uma empresa em Minas Gerais em um ano, devolvo para ela em 12 parcelas iguais e ela devolve para o Estado 12 meses depois, sem nenhuma correção monetária. Então, uma política de diferimento de ICMS realmente muito vantajosa para as empresas e muito contestada por várias pessoas em Minas Gerais. Aí é um elemento que a gente tem para discutir. Quando eu faço política de atração de investimento com recurso fiscal, eu estou usando orçamento público, estou repassando uma parte do meu orçamento público para uma empresa. E aí há várias contestações que aparecem do tipo: por que você está passando para uma empresa em vez de fazer política social? Nós, como bons economistas, vamos responder: porque o investimento tem impacto multiplicador. O gasto comum, não. Se o governo gasta, se o consumo do governo não tem efeito multiplicador, mas o investimento do governo tem. O investimento das empresas também tem. Então, existe uma boa justificativa econômica para você fazer uma política de renúncia fiscal para atrair investimento, desde que ela seja bem concebida, desde que ela tenha temporalidade definida, objetivos definidos, compromissos das empresas bem feitos, para que ela tenha consistência, ela faz sentido. Então, eu posso ter um orçamento fiscal restrito, mas com os fundos de desenvolvimento, eu dizia assim: eu vou alocar recurso, vou dar juros subsidiados, vou dar diferimento de ICMS para as empresas que se instalarem na região tal de Minas Gerais, que trouxerem com elas uma cadeia de fornecedores, que fomentarem emprego no local, que aumentarem o ICMS gerado naquele município. Tinha critério. Depois vocês olham na lei quais são os critérios exatamente. Com esses critérios, isso faz todo sentido. Só que isso tem que ter data, né?
talvez não faça muito sentido a gente ter uma política que se prolongue por 20 anos. Eu já atraí o investimento, ele já está aqui. Tem um outro argumento bom para economista com relação a essa questão de você fazer atração de investimento aqui. Você pode dizer para acabou o tempo. É a última coisa que eu falo, nós vamos fechar. Passa para a última, que eu já vou falar isso já. Pode passar para a última. Eu já falei das agências. Isso aqui. Você pode dizer o seguinte: o Estado está fazendo renúncia fiscal. Tá, só que ele está fazendo renúncia fiscal em relação ao valor do ICMS que ele não arrecadava antes. A empresa não estava lá. Então, também por esse argumento temporal, faz sentido você fazer uma política de atração de investimento. Agora, ela não é uma política que você fala assim, ótimo, vamos fazer para sempre e está tudo certo, né? Hoje, a gente tem muita contestação sobre o caso da Zona Franca de Manaus. O governo está revendo isso, o Congresso também, né? Porque a gente tem subsídios que lá estão instalados, existe dúvida sobre a agregação de valor industrial que aconteceu ao longo desses anos. Tem gente que diz que teve, tem gente que mede de outra maneira e fala que não teve, mas o fato é que a política de subsídio dessa natureza, atração de investimento via renúncia fiscal, ela precisa ser datada, senão ela cria distorção. Senão eu vou ter uma arrecadação fiscal que não se recupera, senão eu vou ter um subsídio que passa a ser tratado como se ele fosse direito adquirido, senão eu vou ter uma disputa entre o capital que já estava instalado e o capital que eu atraí para terem as mesmas benesses, e aí a política se anula, né? Então, a gente tem aí uma questão que é muito complicada. Do ponto de vista da atração de investimento feita regionalmente, isso que eu citei que Minas Gerais fez até então, tal, com a reforma fiscal, este escopo de política vai ficar muito restrito, porque a gente vai ter uma alíquota para o IBS, né? A gente não vai ter a possibilidade de fazer política própria como o ICMS permitia. Então, esta forma de fazer atração de investimento regional, ela está datada depois da reforma fiscal, mas tem outras, né? Minas Gerais tem um sistema de inovação, Minas Gerais tem um sistema de suporte de investimento. Então, a gente vai ter que atrair investimento com os critérios. A atração via elemento fiscal, ela está datada. Gente, muito obrigado. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Vou passar para a Michelle. Oi, gente, bom dia. Vou apresentar de pé também, que eu prefiro. E obrigada, Leila, pela sua introdução em relação à minha apresentação. Bom dia, todos e todas. É uma satisfação estar aqui. E eu recebi com muito bom grado esse convite da Valquíria Cisa, presidente do Corecon Minas Gerais, né? De ter essa oportunidade de estar aqui trocando ideias com meus colegas aqui da mesa e com vocês, né? Sobre um tema tão relevante, né? E além da apresentação que foi feita sobre a minha trajetória, né? Então, eu sou economista, professor, pesquisador, e desde o ano passado também tenho uma função, pela primeira vez, vamos dizer, no governo, né? Num banco de desenvolvimento, que é o BNDES. Eu preferi ser apresentado como economista e professor, porque eu não estou aqui falando em nome do banco. Teria muito orgulho de fazê-lo, mas não recebi essa missão, né? Então, fui convidado pela Valquíria com muito gosto, e o COFECON, do qual sou conselheiro, é que, vamos dizer, patrocinou, vamos chamar assim, a minha vinda aqui, né? Então, eu prefiro falar como economista e professor, portanto, não necessariamente tudo que eu falar aqui é a visão do governo ou do BNDES, né? Então, fazer essa ressalva importante. Muita coisa vai coincidir, talvez outras não, mas eu me sinto mais livre como o que sou, da essência, economista e professor. Nós tivemos aqui um panorama interessante sobre vários aspectos. Eu gostaria de comentar alguns em complemento, porque, evidentemente, não é um contraponto, por exemplo, ao que a professora Leila falou, ao que a professora Michele, conheço também os trabalhos do professor Wallace, mas é um complemento, porque ela destacou com muita propriedade que há um consenso na história das ideias econômicas, Leila, né, quanto ao papel do investimento. As mais diferentes linhas teóricas, elas colocam o investimento como um fator determinante para o crescimento econômico. Mas, se a gente aprofundar isso, e Leila sabe disso, como todos aqui, a gente tem uma dicotomia profunda no pensamento econômico. E eu vou simplificar também,
né, a exemplo do que Leila didaticamente fez, entre a teoria econômica ortodoxa e a teoria econômica convencional. O que é a teoria econômica convencional? É aquela clássica, marginalista, né? E a outra, que a gente pode chamar de heterodoxa, também numa simplificação, que equivale ao pensamento keynesiano, pós-keynesiano, o Michael Kalecki, ou Kalecki, que é um polonês, tem um papel também relevante nisso, né? Que faz um contraponto à ortodoxia convencional. E eu vou destacar também, numa simplificação, 3 diferenças fundamentais. A primeira é quanto ao papel do Estado. Então, a ortodoxia convencional tem uma visão liberal, entende que, na visão, por exemplo, do Adam Smith, de mão invisível do mercado, as coisas acontecem quase que automaticamente. Libera e o mercado resolve. Ele vai decidir onde investir, ele vai produzir, ele vai ou não gerar emprego. A teoria econômica heterodoxa, com as suas várias vertentes, entende o papel do Estado fundamental. Primeiro, na concepção de políticas macroeconômicas e políticas públicas. Segundo, na indução do investimento, do crescimento econômico, da geração de emprego, né? Portanto, eu gostaria de pontuar essa primeira diferença. Segunda grande diferença é quanto ao papel das políticas fiscais. A teoria econômica ortodoxa convencional entende o propalado ajuste fiscal como a base de tudo. Então, atinja se é que existe isso, o ajuste fiscal, e o restante vem naturalmente. Você restabelece a confiança na base da teoria convencional. Então, você daria confiança aos agentes econômicos de forma que o investimento, o crescimento econômico também seria natural. Tá certo? Como disse, a teoria econômica heterodoxa inverte essa posição, em que o ajuste fiscal, ou o equilíbrio fiscal, se é que existe, ele é decorrente do processo, não é? Se eu for inverter a ordem, como, aliás, ocorre, por exemplo, de uma forma mais radical na Argentina. O plano argentino é esse, né? Então, eu vou dar prioridade, eu vou privatizar tudo, o Estado mínimo, vou fazer o propalado ajuste fiscal, que o restante... Quer dizer, isso é um furo na água, né? E a Argentina, infelizmente, está pagando e vai pagar um custo muito alto para isso. Estou dando um exemplo mais grave, mas existem outros. Terceira diferença importante, o papel da poupança macroeconomicamente. Então, ao contrário do que a gente vê na grande mídia, de forma equivocada, macroeconomia é diferente da economia doméstica, da economia do lar. O que a gente ouve os jornalistas falando diariamente? Não, assim como vem a crise, nós temos que cortar os nossos gastos pessoais, das famílias, o Estado também tem que fazer o que eles chamam de lição de casa. Então, na crise, cortar gastos. Ora, é exatamente o contrário. O Estado tem obrigações e detém o monopólio de emissão da moeda. Ele é o único que pode emitir moeda e tem uma capacidade fantástica de emissão de dívida via títulos, para que ele possa, especialmente naqueles momentos em que a crise se agrava, fazer o contraciclo do setor privado. Então, nós, como seres privados, consumidores, trabalhadores, né? Nós não temos o poder de emissão de moeda, mas o Estado tem. Então, é uma analogia absolutamente equivocada comparar a economia do lar, a economia doméstica, com a macroeconomia. Assim como, ao contrário do que se recomenda pessoalmente, olha, evite os juros altos. Então, poupe para depois você comprar um automóvel, comprar um imóvel. No caso da macroeconomia, o Estado
pode e deve usar o seu monopólio de emissão de moeda e de dívida para gerar crédito e financiamento, daí a importância do Sistema Nacional de Fomento. O que é o Sistema Nacional de Fomento? É o BNDES, é o BDMG e mais 28 instituições compondo 30, que são bancos de fomento públicos que existem no Brasil e agências, né? Que é um excelente instrumento que nós temos, ainda temos no Brasil, né? Porque a visão ortodoxa liberal tentou, no período 2016 a 2022, aniquilar esses instrumentos. Em alguns momentos conseguiu, em outros não. Então, nós estamos num processo de reconstrução desde 2023. Por isso, destruir é muito fácil. E reconstruir é difícil, não é? Então, portanto, concluindo o terceiro elemento que eu falei para vocês, a poupança na macroeconomia, e na visão pós-keynesiana, heterodoxa, ela não é um pré-requisito. O Estado não tem que poupar primeiro, ajustar suas contas para depois investir. Não, ele pode e deve investir porque ele é o indutor do processo. Daí o efeito multiplicador, muito bem apontado pela Leila, para induzir esse crescimento, esse desenvolvimento. Então, nesse processo de reconstrução brasileira, esses três elementos que eu destaquei, desde janeiro de 2023, estão muito presentes, né? Dentro desse modelo de tentativa não, que já está em curso e já trouxe resultados, já tem. Então, é isso que um pouco que eu vou comentar aqui com vocês. Tem o passador. Você passa aí? Léo, então, por favor, primeiro. Eu passo? Ah, tá. Eu vou simplificar aqui em função do tempo. Olha, então, um problema que a gente tem no Brasil, em função do predomínio ao longo dos últimos anos, às vezes décadas, dessa visão de que é preciso fazer o ajuste fiscal, não pode investir, o Estado não pode gastar. E nós temos uma taxa de investimentos, né, em proporção do PIB muito baixa. Você vê que o Brasil está aqui na média, é uma média ruim, né, porque pega a pandemia, mas é a realidade, 2019 a 2022, ali entre 15% e 16% do PIB. Muito abaixo de um conjunto de países. Eu nem vou citar a China, que é 43,7%, tá certo? Mas, na média do mundo, 26,7%. Na média dos países em desenvolvimento, 33%. Então, há uma questão fundamental, nós precisamos recuperar o investimento. Daí a importância de tudo isso que nós estamos falando aqui, né? O Brasil vive claramente um processo de desindustrialização. O que é a desindustrialização? É a perda de capacidade, de peso na indústria, no PIB. E, particularmente, a indústria de transformação, né? Que é a indústria geradora de novos produtos. Então, é pegar o minério de ferro, como já foi várias vezes citado aqui, e transformar em produtos, porque isso dá mais valor agregado, gera renda, emprego, tributo, né? E induzir a industrialização como um modelo de desenvolvimento. Existe no tema da desindustrialização o que eu chamo de algumas lendas urbanas, muito presentes também no debate público via mídia, né? Porque ocorre um fenômeno curioso, né? Quando a gente observa, principalmente na mídia de massa, a figura de nós economistas, né, que vocês todos aqui são já ou serão economistas, e que sabe o desafio que é estudar economia, né? Não é fácil, né? Estudar história, as ideias econômicas, as teorias. Aí o fulano, com todo respeito aos jornalistas, de uma forma geral, com raras exceções, ele faz um cursinho de 2, 3 meses e já sai, eu sou analista econômico, né? E sai ditando regras, não é isso? Para não dizer outra coisa, né? Então, tem umas lendas urbanas sobre. Primeira lenda urbana, desindustrialização é um fenômeno natural e global.
essa bobagem repetida. Não, isso acontece em todo o país. Uma análise dos dados mostra que isso é furado, gente. Olha, isso aqui é o mundo. Participação da manufatura, ou seja, indústria de transformação, aquela que a gente viu no Brasil, acabou de ver, que vai se repetir aqui, em proporção do PIB. No mínimo está estagnado, percebe? Não tem desindustrialização grave como no Brasil. O vermelho é o Brasil aqui, tá certo? Brasil. E aqui, aí, sempre vai dizer que, não, mas a China, aqui, então vamos tirar a China, é a linha pontilhada. Também não tem processo. Então, bobagem, que é um fenômeno global, certo? Então, a primeira lenda urbana, derrubada, porque à luz dos fatos e dos dados, isso não é. Segunda lenda urbana, industrialização não é pré-requisito para o desenvolvimento. Em geral, os liberais defendem essa tese, muito baseado naquele segundo preceito que eu falei de vocês, que o mercado resolve tudo, aliás, o primeiro, né, que eu citei. E, normalmente, eles dão exemplos de economias como Nova Zelândia. Veja a Nova Zelândia, conseguiu aumentar a sua renda per capita sem indústria. Porque Nova Zelândia tem 5 milhões de habitantes. Quanto que tem Belo Horizonte? Né? Grande BH tem mais do que a Nova Zelândia. Então, um país como o Brasil, de mais de 200 milhões de habitantes, não pode se dar o luxo, como, aliás, nenhum país pode, de abrir mão da sua indústria. Porque a indústria, a transformação, é que gera valor agregado. Né? Então, não há país desenvolvido sem indústria. Terceira lenda urbana. Política industrial é coisa do passado. Né? Essa besteira é repetida também. Ah, olha, lá vem esses economistas desenvolvimentistas com as políticas do século passado. Né? Então, esses doutos analistas devem ser apresentados aos Estados Unidos, a Alemanha, a Coreia do Sul, né? a China, né? Porque eles fazem política industrial com muito sucesso, né Michel? E sabem transformar de uma forma muito. Quarta lenda urbana. A globalização e as cadeias globais impedem uma estratégia nacional. Bobagem. Contrário. Os países e grandes conglomerados têm se saído bem com a globalização e com a neoglobalização, vamos chamar assim, que eu vou daqui a pouco qualificar também. É uma estratégia muito clara. Bom, aqui a quinta, o mercado resolve as anomalias. Então, não, o mercado resolve, isso está dentro do primeiro preceito que eu falei para vocês, equivocado. E aqui, entender a reindustrialização ou a industrialização como algo que não é possível, aí já é o complexo de vira-lata. Veja bem, no Brasil, como que eu vou competir com a China? Como que eu... Ora, competindo, né? Né? Então é o seguinte, quer dizer, nós temos aqui no Brasil um agravante inegável, que é o custo do capital. O custo do capital são juros. E para tudo isso que nós estamos falando, você tem que ter um custo do capital que incentive o investimento. E no Brasil é o contrário, porque o incentivo é para aplicação financeira, para compra de papéis. E o Brasil é o país no mundo que mais gasta, o Estado gasta para o pagamento de juros. Aqui eu fiz um gráfico que está num artigo meu, e eu reproduzi aqui. Aqui embaixo é a porcentagem da dívida pública em relação ao PIB. E ali na coordenada na vertical, a porcentagem de juros que se paga sobre a dívida pública. Então, conclusão simples. Primeiro, Brasil, ao contrário também do que se vê na mídia, não tem uma dívida pública elevada. Nós estamos aqui entre 70% e 80% do PIB. A Grécia tem 200% do PIB, a Itália 150%, e eu nem vou falar do Japão, que é 250%. Portanto, tese furada. No entanto, onde que o Brasil se destaca aqui? Veja que o Brasil é uma estrela solitária aqui. Paga 7% do PIB ao ano, 700 bilhões de reais, de transferência do nosso dinheiro, de impostos, para os credores da dívida pública. Então, isso faz toda
a diferença, não é? E 700 bilhões de reais, agora, depois da derrubada do teto de gastos, que é a emenda constitucional 95, que predominou até 2022, sufocou a capacidade de investimento do Estado, agora o Brasil está novamente com muito custo e com um debate que você vê que é infindável, abriu um espaço para investir de 60 a 70 bilhões, vamos pegar 70 bilhões de reais por ano. Ora, só agora eu estou conseguindo investir, o governo federal tem a capacidade de investir 70 bilhões de reais ao ano, no entanto, paga 700 bilhões de reais, 10 vezes mais, só com pagamento de juros. Então, isso é um trauma que precisa ser resolvido. Só isso resolve? Não, como também os que me antecederam com propriedade, com muita propriedade, colocaram, há um conjunto de fatores macroeconômicos. O macroeconômico é questão fiscal, tributária, monetária, juros, que a gente acabou de ver, e muito importante, cambial. Câmbio é fundamental, né? Porque é o preço de todas as coisas. Então, há esse componente macro, há um componente micro, que é a atuação dos trabalhadores, dos empresários, das ações de gestão, de inovação, produtividade. E há um terreno médio, que é o que a gente está discutindo particularmente nesse papel, nesse painel, melhor dizendo, que é o papel das políticas de competitividade, né, para mudar essa situação grave que a gente viu, né, de desindustrialização, de queda de investimentos, de baixa capacidade de crescimento sustentado intertemporalmente. O Brasil voltou a crescer, mas o desafio é tornar esse crescimento mais robusto, compatível com a sustentabilidade, né? E intertemporalmente sustentável também. Então, isso aqui entra todo esse grupo de política industrial, comercial, tecnologia e inovação, as políticas regulatórias, tudo por diante, né? Então, é fundamental tudo isso. O Brasil vive uma assimetria. Nós somos uma das maiores economias do mundo, somos um dos maiores atratores de investimento direto, né, Leila? Como países. No entanto, somos apenas o 26º exportador, também Michele mostrou isso, e além de exportação baixa, ela tem pouco valor agregado, né? E no ranking de inovação também estamos. Então, a nossa inserção é assimétrica. Quer dizer, nós temos um campo aqui, no campo do lado esquerdo, né, do gráfico, que é na parte de inserção internacional, inovação, que é incompatível com o potencial que a gente tem, tá certo? Então, é isso que precisa ser revertido. O que é que está acontecendo no governo Lula 3? Há uma mudança que tem muito a ver com essa visão do papel do Estado, das políticas públicas, e há 3 programas estruturantes fundamentais, na verdade 4, mas um deles eu não vou ter tempo de falar, que é a reforma tributária. Já foi mencionado aqui, que é muito importante. Mas os 3 projetos estruturantes fundamentais são o novo PAC, Plano de Aceleração do Crescimento, que é um plano de investimentos em infraestrutura, logística, da ordem de 1,7 trilhão de reais. Não é só investimento público, é investimento privado, mas o Estado faz a coordenação com os bancos públicos, com as agências de desenvolvimento. O segundo é o plano de transição energética, fundamental para aproveitar tanto a energia fóssil como as energias renováveis, que o Brasil, aliás, está muito bem posicionado. E um terceiro, que é a nova Indústria Brasil, que é a nova política industrial. Então, esses 3 elementos visam um reposicionamento na cadeia industrial e na reposição da economia como um todo. Como também já foi destacado aqui, é consenso na mesa, não é ou, é e, né? Então, isso envolve, sim, a participação do capital privado nacional, do capital privado internacional e investimento do Estado, né? Aqui eu não vou ter tempo de detalhar, mas é uma comparação entre o paradigma anterior da globalização, que prevaleceu no final do século XX, início do século XXI,
e a nova realidade dada pela crise climática, o cenário pós-Covid e o cenário das guerras internacionais. Então, isso mudou completamente o posicionamento das cadeias internacionais de suprimento, né? Então, a visão neoliberal da globalização sendo revista para uma nova realidade, né, que implica muitas outras coisas. Aqui, hora da propaganda, do merchandising, como diria, né, para não perder a oportunidade, registrar para vocês esse livro que eu lancei no final de 2022. Felizmente, pôde, então, influenciar no debate da formulação, assim como vários que estão aqui, também com as ideias colaboraram. Reindustrialização para o desenvolvimento brasileiro. Foi lançado no finalzinho de 2022, que eu escrevi com alguns colegas meus, professores lá na PUC de São Paulo, onde temos uma pós-graduação em economia política, né? Eu sou professor do programa e sou também pesquisador do grupo de pesquisa em desenvolvimento e política econômica, não é? Então, são vários livros, trabalhos, artigos que a gente publicou. Esse é um deles. Existem outros, existe sobre o tema que nós estamos tratando aqui. Eu publiquei já faz um bom tempo, mas traz um histórico importante, que é Globalização e Investimento Estrangeiro no Brasil. Também um retrato do papel do investimento estrangeiro na indústria, na formação industrial brasileira. E um outro que é desnacionalização, ou seja, o efeito da saída das empresas, da perda de capital das empresas para o Brasil. Então, é isso que eu gostaria de colocar num primeiro momento e agradeço muito aqui a atenção de vocês. Nós agradecemos também a participação de vocês todos, e agora o professor Wallace tem 5 minutos para fazer as considerações finais. Eu ia pedir só que o senhor se atenha mesmo aos 5 minutos, porque a gente está um pouquinho apertado com o tempo, tá bom? Bom, eu acho que assim, a- a- as apresentações foram bastante significativas e até mesmo como um espaço para... Vai abrir para perguntas? Vai, né? Eu acho que é interessante pensar algumas pontuações que foram colocadas aqui, que é o seguinte: cada um dos apresentadores aqui colocaram questões bastante importantes. Delas passa por um ponto que o professor Antônio Corrêa nos colocou, que é a questão de ortodoxia e heterodoxia, que acaba nos remetendo à ideia dos estudos do Fábio Weber sobre convenções do desenvolvimento. E como que essa ideia de convenção influencia na trajetória de desenvolvimento do país. A professora Michele pontuou a questão de como podemos fazer uso dessa nossa característica exportadora de minério e avançar na agregação de valor. E isso nos remete à questão da especialização inteligente no âmbito da teoria da complexidade. E a Leila colocou sobre essa questão também da atração de investimento, especialmente quando ela trata da questão de convencer o empresário a fazer um investimento na região. Então, para além dos instrumentos de política fiscal e monetária que existem, eu acho que um ponto importante que nós devemos ter em mente aqui é que, resgatando novamente a ideia de convenção, qual que é a convenção que a sociedade hoje brasileira tem sobre um ideário de desenvolvimento econômico para o país, principalmente no momento em que existe essa questão de polarização e esse debate teórico sobre um país que pode adotar uma política eminentemente liberal ou uma política mais desenvolvimentista. Então, o próprio título da apresentação do professor Antônio que coloca, está lá como a questão popular. Política industrial é, acima de tudo, uma tomada de posição em relação ao resto do mundo, né? Então, políticas industriais podem falhar, mas não fazer política industrial está fora do jogo e é um erro garantido, né? É um fracasso garantido. Então, toda vez que um país vai fazer política industrial, ele está conflitando com interesses internacionais, então vai acabar gerando críticas de todos os lados.
Então, política industrial é tomar posição e, tomando posição, quais são as estratégias possíveis de serem utilizadas, dado que nós podemos ter uma especialização inteligente no sentido de avançar de forma mais complexa na estrutura produtiva brasileira, especialmente para o caso de Minas Gerais, como é o nosso caso da mineração e do lítio, que, a meu ver, se adotarmos essa teoria de especialização inteligente, podemos adotar uma prática, né, de desenvolvimento industrial em cima desse produto minerário. E aí é a questão do convencimento do empresariado e a disponibilidade de recursos para viabilizar essa estratégia de desenvolvimento que, em última instância, toda estratégia de desenvolvimento autônoma é uma estratégia de longo prazo. Peraí, pessoal. Pessoal, a gente vai abrir para uma pergunta agora, a gente está com o tempo um pouco corrido. Duas. A gente tem que fechar até 11 horas aqui. A Larissa vai passar aqui para... Enfim. Você ser rápido, e eu já perguntei onde, não devia estar perguntando, mas vamos lá. Principalmente em função da fala da Michelle, me preocupou uma coisa, porque a questão do impacto ambiental vai além da parte que você desfloresta, por assim dizer. Então, a gente tem que tomar um pouco cuidado. Os impactos de mineração realmente são pesados, sob várias características. Então, a gente tem que olhar isso com um pouco mais de cuidado na minha avaliação. Posso estar enganado, não sou um especialista, né, nisso daí, mas me preocupa algumas coisas que eu queria até ter perguntado ontem, principalmente depois da fala da Tânia, e eu repasso também para o pessoal esse tipo de coisa. São duas ordens. Primeiro, essa política inteligente que o Wallace falou, parece que tem que passar necessariamente pela revisão radical da Lei Candir, né? Porque ela é uma lei que induz a primarização, né? Então, eu acho que é importante tá vendo isso com uma questão, uma maneira, inclusive, de manter recursos fiscais dentro de Minas Gerais, no nosso caso específico, mas nos vários estados mineradores. E aí eu queria associar uma outra coisa. Dentro dessa estratégia inteligente, não pode se pensar também uma coisa que se discutiu, acho que muito pouco no Brasil, a questão dos royalties para os minérios das mais diversas naturezas, inclusive para a água. Nós somos exportadores líquidos de água. E é um negócio... E pensando, inclusive, na utilização desses royalties, principalmente em gastos para pesquisa e desenvolvimento, que pode te fazer, depois de toda a destruição desse uso intensivo desses recursos naturais, a gente ter o que colocar no lugar, né? Então, eu gostaria de ouvir vocês sobre isso. Tá? Obrigado. Vou tentar ser breve. Então, eu sou Amaro, né? Meu nome, eu sou estudante de economia da PUC Minas. A minha dúvida é a seguinte: eu acho que vai englobar um pouco de todos, né? Nós percebemos assim ao longo da história do Brasil um distanciamento que aconteceu. Então, você tem o estado de Minas Gerais até meados da década de 40, 50 como sendo aí do ponto de vista econômico mais importante do Brasil, e depois você tem aí o estado de São Paulo puxando, né, muito por conta da industrialização. Então, nós meio que paramos naquela política do café com leite ainda, não do ponto de vista político, mas do ponto de vista econômico. Então, isso reflete um pouco nos números, né? Nós temos basicamente 50% da nossa exportação baseada em minério e café, né? Então é uma exportação primária. E enquanto nós percebemos o nosso vizinho aqui que investiu bastante na questão da industrialização.
E nós estamos novamente, pelo que eu tenho visto aqui, acompanhando uma aposta novamente na questão do minério, na questão mais primário exportadora, como propulsor aí do nosso desenvolvimento. Nós vamos exportar lá para fora, isso vai nos gerar recurso, e nós vamos atrair e tal. Então, novamente, eu acho que eu percebi meio que apostando de novo numa coisa que a gente já fez e, pelo visto, não deu certo. Então, qual que seria a estratégia para poder vencer um pouco essa questão primária e avançar em outras áreas? Gente, alguma outra pessoa gostaria de fazer uma pergunta? Bom dia a todos. Meu nome é Pablo, eu sou da Unimontes, economia lá. Laura, pelo menos só para você fazer um esclarecimento para mim, essa política do ICMS, do investimento da empresa, seria atrelada ao investimento? Por exemplo, a empresa investe X valores, aí ICMS arrecadado sobre investimento retornaria para ela a partir no próximo ano? Seria isso? Outra coisa também. Quando a gente fala a questão de investimento, de mão de obra barata, terra barata, para alguns, né, não são todos, é claro, né, dependendo da forma que é colocada, dá a subentender que, às vezes, é mão de obra subvalorizada. Por exemplo, vai para o norte de Minas mesmo, né, eu sou de lá, né, e tal, é questão de mineração. Lá tem bastante mão de obra qualificada, né, até por causa da mineração, a questão de farmácia e tudo mais, mas, dependendo do setor, uma mão de obra subvalorizada. Por ter esse excesso de mão de obra, paga-se bastante pouco comparado a outras regiões do país, com as mesmas fábricas, as mesmas indústrias. Aí tem essa questão de diferença salarial. Como a gente pode tentar resolver isso? Assim, fazer esse investimento no próprio estado também, né, e tal. Ter a questão da mão de obra barata, mas não subvalorizada. Seria isso. Vou chutar a bola aqui para passar para os meus colegas, que eu acho que eles têm mais conteúdo aqui para discutir isso do que eu. Mas, assim, olha, primeira frase que eu queria falar, e ninguém conta que eu falei: liberalismo nos olhos dos outros é refresco, não é isso? Nenhum país que queira ter um projeto de nação pode deixar o mercado resolver isso. A gente veio conversando isso aqui, né? Com relação à mineração em Minas Gerais, é, é uma questão que faz parte, não é? A gente precisa negociar as reparações por causa dos incidentes que aconteceram recentemente. Eu não vou chamar de acidente porque eu não percebo como acidente, eu percebo como uma cadeia de irresponsabilidades excessivas que a gente agora tem que lidar com o problema. Queria fazer uma propaganda de um projeto no qual o BDMG participa, outras instituições de Minas também, que se chama Reconversão Produtiva de Territórios Minerados. Um projeto interinstitucional para a gente lidar com a realidade dos municípios mineiros que são dependentes da mineração, tanto do ponto de vista de ter a CEFEM como arrecadação principal, quanto ter empregos e renda gerados especificamente pela mineração. Eu acho que vale a pena dar uma assuntada no projeto, se vocês tiverem tempo de dar uma olhada, a gente conversa sobre isso depois. A questão que Lorival está levantando, a gente precisa discutir fundo soberano em relação à extração minerária, porque a gente tem que fazer a extração minerária ser um ponto de entrada, já que a gente precisa, acho que isso aqui é consenso entre nós, fazer política industrial para adensar a cadeia produtiva. Então, a gente não pode sentar em cima da jazida e falar minha vida está resolvida porque eu tenho minério. A gente já sabe no que isso vai dar, foi bem apontado aqui pela Amaro. A questão do capital se movimentar na direção de onde o recurso é abundante e a mão de obra é barata, onde a mão de obra não tem a resistência sindical colocada ali para ela se valorizar. É exatamente esse tipo de parâmetro que faz diferença entre uma política de atração de investimento que está no escopo de uma política industrial maior, com uma diretriz, e uma que está solta. Tem muitos artigos comparando a diferença de desenvolvimento entre os asiáticos e Brasil, Argentina, México, Chile, etc., com essas questões. Um elemento muito importante que era
tornar a inovação tecnológica um elemento endógeno do desenvolvimento, qualificar a mão de obra local e transferir tecnologia, isso não fez parte do pacto para a atração que o Brasil fez no passado, Minas Gerais também. Está na hora da gente rever isso. Eu espero que isso seja bem contemplado agora na nova política industrial. O Lorival levantou aqui que um dos elementos é a atração do capital estrangeiro. Agora não pode chegar sem regra, né, gente? A gente tem que discutir remessa de lucro, mas tem que discutir um monte de coisa junto, qualificação da mão de obra, transferir a tecnologia, né? Então, assim, não são coisas triviais, mas são coisas que é o tamanho do espaço negocial que vai definir até onde a gente alcança. O que a gente não pode é nem pretender. O Lorival levantou isso bem, né? Falar assim, não faz não, porque eu não dou conta de competir, eu tenho que pelo menos tentar, né? Eu não posso falar que o cenário político está dado se eu nem tentei a iniciativa mais ousada. Eu acho que está na hora da gente ousar e o contexto nacional está ajudando, que Minas Gerais vá junto, né? Bom, gente, eu gostaria de responder ao comentário do Lorival. Ele está correto. A mineração não é uma atividade sustentável, ambientalmente sustentável. A mineração por si só é uma atividade danosa ao meio ambiente. Eu coloquei só aquele dado do desmatamento, que foi um dado que me chamou a atenção em termos de impacto setorial, né? Se for comparar desmatamento da mineração com a agropecuária, mas a atividade ela não é sustentável, ela vai gerar vários danos, né, ambientais, em termos de contaminação, em termos do próprio desmatamento, em termos de rompimento de barragem que a gente viu aqui. Então, não entendam a minha fala como uma associação da mineração como uma atividade sustentável, porque ela não é. Não deu tempo de aprofundar mais na apresentação, mas eu coloquei uma frase. A mineração não é sustentável, mas ela pode ser responsável, né? Então, tem como reduzir ou minimizar os impactos negativos da mineração, né? Evitar que novas barragens se rompam, tentar reduzir a contaminação. A própria produção de lítio que eu falei aqui, ela utiliza muita água, né, para a produção, para a extração do lítio. Então, tem muitos impactos ambientais associados. Então, o que ele comentou ali, né? Será que a gente deveria usar de benefícios que o próprio setor faz para tornar a mineração mais responsável? Eu concordo com isso, né? Então, a gente poderia reduzir os impactos ambientais associados por meio da geração de renda que o próprio setor está atribuído. Além disso, eu coloquei também na minha apresentação que tem como a gente pensar na mineração mais sustentável no aspecto da circularidade, na gestão de efluentes. Então, tem algumas abordagens que a gente usa dentro do setor para a gente tentar minimizar esse risco. Mas, novamente, não entendo a mineração como um setor sustentável. Não é. Não é, de fato, não é. Mas ela pode ser mais responsável. Então, espero que isso fique claro aí na cabeça de vocês, tá? Obrigada pelo comentário. Pessoal, infelizmente eu vou precisar interromper aqui porque a gente está sem tempo, Não infelizmente. abro mão de falar, desculpa. Não, mas tudo bem. Eu Perdoa, preciso Alexandre. falar, viu? Sabe? Eu não posso. Imagina perder essa oportunidade, né? Eu vou ser rápido, prometo. Pois é. Então, gente, olha, o que eu gostaria de... Tudo que foi colocado aqui, todas as observações e perguntas agora são muito pertinentes e muito importantes. O que eu quero ressaltar para vocês? Primeiro, os 4 projetos estruturantes que eu citei visam corrigir algumas distorções. Por exemplo, vou dar um exemplo muito prático. Reforma tributária. A reforma tributária, ela inibe ou quase que inviabiliza a guerra fiscal. O que é a guerra fiscal? É o que o colega lá do fundo, que eu não falou o nome? O Fábio falou. Ao Pablo. Pablo, é o governante abrir mão de receita via isenção tributária, comprometendo o futuro, entendeu? Sem contrapartida. Então, a reforma tributária, dentro das suas condições, a gente não sabe, a gente sabe como ela entrou no Congresso, a gente não sabe como ela vai sair, porque aí é uma questão. Nós, economistas, nós apresentamos a solução técnica, mas o resultado disso é uma decisão de economia política, que depende de quem vai decidir, que é no campo da política, né? Aí entram vários outros aspectos. Mas, em princípio, isso está amenizado. Segundo aspecto, mão de obra, há muito tempo deixou de ser um fator definidor na alocação de recursos.
inclusive na China. A China hoje tem uma mão de obra média mais cara do que a do Brasil, não é isso? Outra coisa importante, investimento direto estrangeiro é importante, mas ele é complementar, tá certo? Então, primeiro que investimento direto estrangeiro, além das anomalias que já foram colocadas aqui, ele, no primeiro momento, necessariamente não agrega capacidade produtiva, portanto, não eleva a formação bruta de capital. Ele é importante porque ele pode modificar esse processo. E no mundo, da formação bruta de capital, mesmo nos países mais bem-sucedidos, o investimento direto estrangeiro responde a 10% a 15%. 85% é investimento doméstico, privado e estatal, tá certo? Outra coisa importante que a gente precisa destacar é o seguinte, que, na verdade, todos esses projetos estruturantes, portanto, o objetivo da política industrial não é deixar que Minas deixe de fazer o que já sabe, assim como não é deixar de explorar petróleo ou agricultura e pecuária, mas é dar o passo seguinte, gradualmente, na agregação de valor. O que é agregação de valor? Um exemplo da mineração é você chegar a um processo de industrialização e corrigir determinadas distorções. Então, como já foi destacado aqui, o Brasil é exportador de minério e importador de trilho. Não tem sentido. É o maior produtor e exportador de café em grão e importador de café solúvel. Quer dizer, isso não é possível. Então, você, através das políticas públicas, é claro que você não pode obrigar o setor privado, porque o agente principal é privado, né? Mas você pode, a exemplo das boas práticas internacionais, induzir esse processo via estímulos fiscais, via políticas de financiamento, enfim. Daí a importância que a gente destacou dos bancos públicos nesse processo. Desculpe, obrigado.